O que aconteceu com você não ficou no passado, ficou no seu cérebro. Existe uma crença reconfortante sobre o passado, que ele ficou lá, que o tempo cura, que o que não nos mata nos fortalece, que com distância suficiente, o que foi doloroso perde o poder de nos afetar. Essa crença é compreensível e é parcialmente falsa. O que a neurociência das últimas 3 décadas descobriu sobre trauma é perturbador e libertador ao mesmo tempo. Experiências suficientemente intensas não apenas formam memórias, elas alteram fisicamente a estrutura do cérebro, mudam a forma como os neurônios se conectam, a quantidade de hormônios que circulam, a velocidade com que certas regiões respondem a estímulos do ambiente. O trauma não está no que você lembra. Está em como o seu cérebro foi reorganizado a partir do que viveu. Hoje vamos explorar essa reorganização. O que ela é, como acontece, onde no cérebro deixa marca e por que entender a biologia do trauma pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o seu próprio passado. Antes de falar sobre o que o trauma faz, você precisa entender o que o trauma é, não a definição popular, a definição biológica. Durante décadas, trauma foi tratado como problema psicológico, uma questão de memória, de narrativa, de como a pessoa interpretava o que havia vivido. A implicação era clara. Se o problema estava na interpretação, a solução estava em reinterpretar. Falar sobre o que aconteceu, dar outro significado, mudar a história. O trabalho pioneiro do psiquiatra Bessel van der Kolk, documentado no seu livro O Corpo Guarda as Marcas, virou esse modelo de cabeça para baixo. Van der Kolk demonstrou, usando neuroimagem, que trauma não é apenas uma experiência armazenada como memória. É uma experiência que muda o funcionamento de regiões específicas do cérebro, alterando como processam informação, como respondem a estímulos, como regulam emoções e como percebem ameaça. Em termos simples, trauma é uma lesão neurológica, não metafórica, mensurável em exames de imagem, detectável em marcadores hormonais, visível na atividade cerebral de pessoas traumatizadas em comparação com grupos de controle. E como qualquer lesão biológica, não desaparece apenas porque o tempo passou ou porque a pessoa decidiu seguir em frente. As 3 regiões que o trauma sequestra e o que cada uma controla. A amígdala é o sistema de alarme do cérebro, responsável por detectar ameaças e acionar resposta de emergência. Em pessoas com trauma, a amígdala frequentemente fica hiperativa. Ela responde a estímulos neutros como se fossem ameaças, aciona alarmes em situações que não apresentam perigo real e mantém o sistema nervoso em estado de alerta que drena recursos cognitivos e físicos continuamente. O hipocampo é o arquivista, responsável por organizar memórias no tempo e no espaço, por colocar experiências no passado com um carimbo claro de "isso foi então, não é agora". Em pessoas traumatizadas, o hipocampo frequentemente encolhe, literalmente, em volume mensurável, e perde parte dessa capacidade de contextualização temporal. O resultado? Memórias traumáticas não ficam no passado. Elas são revividas no presente com a intensidade sensorial do momento original. O córtex pré-frontal é o executivo, responsável por raciocínio, planejamento, regulação emocional, capacidade de colocar freio nos impulsos da amígdala. Em estados de trauma ativado, o córtex pré-frontal vai offline, literalmente perde capacidade de regular a resposta emocional. A pessoa sabe racionalmente que não está em perigo, mas esse saber não alcança o sistema que está disparando o alarme. Razão e medo operam em circuitos diferentes, e o medo é mais rápido. O maior problema não é o trauma que você sabe que tem, é o que você não reconheceu como tal. Quando pensamos em trauma, pensamos nos eventos óbvios, violência, acidentes, perdas devastadoras, e esses certamente qualificam,
Mas a neurociência do trauma expandiu dramaticamente a definição do que conta, e a expansão é perturbadora para a maioria das pessoas que acredita não ter passado por nada traumático. Trauma de desenvolvimento, ou trauma com T minúsculo, na terminologia do psiquiatra Daniel Siegel, inclui experiências que não são eventos únicos e dramáticos, mas padrões repetidos ao longo do desenvolvimento. Pais emocionalmente ausentes, mesmo que fisicamente presentes. Ambientes onde expressar certas emoções era perigoso ou punido. Necessidades emocionais legítimas, consistentemente ignoradas ou minimizadas. Instabilidade crônica, que nunca se tornava crise declarada, mas nunca permitia segurança real. Esses padrões, repetidos ao longo de anos, durante o período em que o cérebro ainda está sendo formado, produzem alterações estruturais e funcionais tão mensuráveis quanto traumas agudos. A diferença é que são mais difíceis de nomear, porque não tem um evento específico como âncora, porque a pessoa cresceu normalizando o ambiente, porque comparado ao que outros viveram, parece insuficiente para justificar o impacto que tem. Você já ouviu que o cérebro é plástico, que pode mudar, aprender, se adaptar? O que raramente é dito é que essa plasticidade funciona com a mesma eficiência para aprender o perigo que para aprender qualquer outra coisa. Donald Hebb, neurocientista canadense, formulou em 1949 o princípio que se tornaria fundamental para entender a aprendizagem neural. Neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Cada vez que dois estímulos são experimentados simultaneamente, a conexão entre os neurônios que os processam se fortalece. Com repetição suficiente, a ativação de um evoca automaticamente o outro. Aplicado ao trauma, quando uma experiência aterrorizante acontece num contexto específico, um cheiro, um som, uma expressão facial, uma hora do dia, uma dinâmica relacional, o cérebro conecta esses estímulos contextuais ao estado de terror. Com repetição, esses estímulos passam a evocar o estado de terror mesmo na ausência da ameaça original. Isso não é irracional. É aprendizagem adaptativa que no ambiente original fazia sentido e que no ambiente atual opera como falso alarme. É por isso que um cheiro específico pode provocar ansiedade intensa sem que a pessoa saiba por quê. Por isso que um tom de voz pode acionar resposta de medo antes que o conteúdo das palavras seja processado. Por isso que certas dinâmicas relacionais ativam reações que parecem desproporcionais à situação presente, porque não estão respondendo à situação presente. Estão respondendo ao passado que o presente lembrou. Trauma intergeracional. Como o sofrimento dos seus antepassados está no seu DNA, esse bloco é o mais perturbador do vídeo. Porque o que você vai entender é que parte do que carrega pode não ter começado em você. A epigenética é o campo que estuda como experiências ambientais alteram a expressão de genes sem mudar o código genético em si. Em termos simples, o mesmo gene pode ser ativado ou silenciado dependendo das experiências do organismo, e algumas dessas alterações podem ser transmitidas para a geração seguinte. Estudos com sobreviventes do Holocausto e seus filhos, conduzidos pela pesquisadora Rachel Yehuda, do Monte Sinai, demonstraram que filhos de sobreviventes apresentavam alterações nos níveis de cortisol e nos marcadores de estresse que se assemelhavam aos dos pais, mesmo sem terem vivido diretamente as experiências traumáticas. As alterações epigenéticas produzidas pelo trauma dos pais estavam presentes na biologia dos filhos. Estudos com ratos, onde fêmeas traumatizadas durante a gestação tiveram filhotes com respostas de estresse alteradas, replicaram esse padrão em condições controladas. A transmissão não é metafórica, é molecular. O que isso significa em termos práticos? Ansiedade que você não consegue relacionar a nenhuma experiência pessoal
pode ter raízes em gerações anteriores. Padrões de resposta ao perigo que parecem inexplicáveis podem ser herança biológica de traumas que você nunca viveu, mas que seu corpo carrega como se tivesse. Depois de tudo isso, a pergunta que precisa ser respondida: o cérebro traumatizado pode mudar? E a resposta é mais complexa do que sim ou não. A boa notícia, e ela é real, não motivacional, é que o mesmo mecanismo que torna o cérebro vulnerável ao trauma o torna capaz de mudança. Neuroplasticidade não é apenas capacidade de aprender o perigo, é capacidade de aprender a segurança, de construir novas conexões que gradualmente modificam as respostas automáticas que o trauma instalou. Pesquisas sobre EMDR, terapia de dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, sobre terapia somática e sobre práticas de mindfulness baseadas em evidência, mostram alterações mensuráveis em neuroimagem após tratamento. Redução da hiperatividade da amígdala, aumento do volume do hipocampo, restauração parcial da capacidade regulatória do córtex pré-frontal. A mudança não é apenas subjetiva, é visível na biologia. A má notícia, que também precisa ser dita, é que isso não acontece por força de vontade, por pensamento positivo ou por decisão de seguir em frente. Acontece por processos específicos que precisam acessar o nível onde o trauma está armazenado, que não é o nível da narrativa consciente, mas o nível do sistema nervoso. Falar sobre o trauma não é suficiente se o corpo não foi incluído no processo. E essa distinção é o que separa intervenções que funcionam das que apenas proporcionam um alívio temporário. Trauma não tratado não fica contido na pessoa que o viveu. Ele se expressa em comportamentos que afetam todos ao redor. A hiperreatividade emocional que desestabiliza relações. A dificuldade de confiar que impede conexão genuína. Os padrões de apego inseguro que se reproduzem nas próximas gerações. A irritabilidade crônica que transforma ambientes familiares e profissionais. A violência física, verbal ou emocional, que frequentemente tem na raiz uma história de violência não processada. Estudos do CDC americano sobre experiências adversas na infância, os chamados ACEs, demonstraram correlações entre trauma na infância e praticamente todo desfecho de saúde negativo na vida adulta. Doenças cardiovasculares, diabetes, dependência química, transtornos mentais, dificuldades de aprendizado, comportamento criminal. O trauma não tratado é um problema de saúde pública de proporções que as políticas de saúde ainda não incorporaram completamente. E existe um custo que é ainda mais difícil de quantificar, o de vidas vividas aquém do que poderiam ser, de pessoas cujo potencial, cujas relações, cujas contribuições foram limitadas, não por falta de capacidade, mas por um sistema nervoso reorganizado, por experiências que deveriam nunca ter acontecido. Esse custo não aparece em nenhuma estatística, mas está em todo lugar. O que você é hoje não é apenas resultado de escolhas. É resultado de um cérebro que foi moldado por experiências antes que você tivesse a capacidade de escolher como respondê-las. A forma como reage, o que te ativa, o que te paralisa, os padrões que se repetem apesar de toda a sua consciência sobre eles, muito disso não é fraqueza de caráter. É biologia adaptada a um ambiente que já não existe. E entender isso não é desculpa, é ponto de partida. Porque quando você para de tratar suas reações como falhas morais e começa a tratá-las como respostas neurológicas a experiências reais, algo muda na forma como você se relaciona consigo mesmo. E essa mudança na relação, de julgamento para curiosidade, de autocrítica para investigação, é paradoxalmente o primeiro passo para que o sistema nervoso comece a recalibrar. O passado não ficou lá, mas o futuro também não está determinado por ele. Essa é a promessa e o desafio da neuroplasticidade.
Um grande abraço e até o próximo vídeo.